Graças a Deus por esse momento aqui, meus irmãos, para juntos, mais uma vez, meditar na Palavra de Deus. E dessa vez, quero meditar junto com os irmãos no livro de Marcos, capítulo 15 e o verso 21, que diz assim a Palavra de Deus: E encarregaram um certo Simão, Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Até aqui, meus irmãos, conhecemos bem essa passagem de Simão Cirineu, o homem que foi obrigado a carregar a cruz de Jesus, um homem que estava indo para a festa da Páscoa. E quando ele chega em Jerusalém, ele vê um homem carregando a cruz e não foi fácil para ele aceitar carregar a cruz. Ele foi obrigado, mas ele, em seu coração, ele sentiu compaixão de ajudar. Ele sentiu vontade de ajudar aquele homem que ele não conhecia. E a Bíblia diz que os filhos de Simão Cirineu, Alexandre e Rufus, a Bíblia diz que em Romanos 13, a Bíblia diz que Rufus foi escolhido por Deus. Os filhos de Simão Cirineu, eles foram evangélicos. A Bíblia não relata muito a história de Simão. A Bíblia não relata muito quem era a esposa de Simão. Mas a Bíblia relata a história, a passagem de Simão e os seus filhos. E a vida de seus filhos foram transformadas através de Jesus. Esse homem que é obrigado a carregar a cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele estava sem forças, ele estava esgotado, ensanguentado, e este Simão, esse Cirineu, ele não tomou a sua cruz, mas ele tomou a cruz de Jesus. A cruz de Jesus, ela era uma espada que Jesus estava levando para o grande crânio, para destruir as obras do inimigo. E essa espada que Jesus levava, ela foi cravada no crânio do inimigo. Observe que Jesus, ele com seus pés descalços, Jesus pelas ruas pedregosas, pelas ruas irregulares de Jerusalém, Jesus ele vai até o Gólgota, numa grande dificuldade, onde suas forças já se esgotaram, onde suas forças já não o sustentam mais. E essa caminhada não foi fácil. Então esse homem, Simão, ele contempla essa caminhada de Jesus. E ele observa a lei romana. Ela exigia que, se um judeu estivesse passando e um romano lhe obrigasse a carregar a sua bagagem, o seu fardo pesado, a lei lhe obrigava que você tinha que carregar 1 milha, você tinha que levar até o outro lado. Então, observe como era a lei dos romanos. Era severa, era uma lei forte. Mas voltando aqui para Jesus, carregando a cruz,
As feridas de Jesus eram tão profundas e os seus joelhos estavam cobertos de feridas. E se coagulavam e se abriam na medida que os soldados romanos eles empurravam Jesus carregando a cruz. E podemos ver aqui a dor de Jesus, a dor espiritual, a dor da crucificação. Jesus, ele foi escarnecendo como profeta, ele foi escarnecendo como Salvador e como Rei. Ele foi se esgotando, carregando todos os nossos pecados naquela cruz. Esse homem sirineu estava sendo privilegiado em carregar a cruz do Salvador, em levar, em ajudar o Mestre, aonde aqueles que estavam junto com Jesus, nesse momento todos se afastaram, nesse momento todos o abandonaram, mas veio um de fora, veio um de Cirene, da terra de Líbano, veio um que ele não estava incluído, ele não era apóstolo, veio um que ninguém conhecia e que entra na história e que faz parte da salvação e que faz parte da transformação. E o que nós aprendemos com isso é que será se nós se perguntarmos nesse momento, será que nós se colocaríamos no lugar de Simão, de carregar a cruz também de Jesus? Será que nós se colocaria em posição de colocar em seus ombros o fardo pesado junto com o nosso Salvador? Será que nós estamos levando a nossa cruz? Será que nós estamos caminhando com Jesus? Ou será que abandonamos a cruz? Ou será que jogamos a cruz para lá, deixamos a cruz no chão? Será que não se importamos mais em se esforçar e abraçar e negar-se a si mesmo e tomar a nossa cruz e seguir Jesus? Porque Jesus, ele falou em sua palavra: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz que tome a sua cruz e siga-me. Mas ele diz aquele. Se ele diz aquele, é porque ele sabe que tem muitos que não querem, tem muitos que não aceitam. Glória a Deus. Esse local da crucificação, do Gólgota, Gólgota é um lugar chamado Caveira. Interessante é que esse lugar chamado Caveira era um lugar onde as pessoas que cometiam os maiores crimes eram condenados à morte. Eram condenados à morte. E esse lugar, por ser chamado Caveira ou Gólgota, era um lugar onde os corpos das pessoas, os ossos, as caveiras ficavam expostas, ficavam jogadas no chão, espalhadas, e colocaram esse nome aterrorizante, lugar chamado Caveira. Naquele tempo, os criminosos eram condenados à morte de cruz. E a morte de cruz naquele tempo era uma das mortes mais terríveis.
E os homens eram colocados naquela cruz para apodrecer. Os homens eram deixados apodrecendo nas cruzes. E foi assim que o nosso Salvador, que os romanos trataram eles. Que os romanos trataram o nosso Mestre. Mas Jesus, ele cumpriu a vontade do Pai. Jesus, ele foi até o fim. Os judeus, eles condenavam maldito aquele que era dependurado em uma cruz. A pessoa morria ali naquela cruz de câmbia, de dores, morria asfixiado e com dores muito graves. A Bíblia diz que era tão terrível aquele lugar que a morte das pessoas vinham de sufocação, esgotamento e hemorragia. As pessoas sentiam hemorragias naquele lugar. Mas em meio a esse sofrimento, apareceu um homem, Simão, o Cirineu. Já Simão Pedro, que disse a Jesus que iria até o fim, que dava sua vida, esse não aparece mais. Esse não está no local. Esse não está por perto. Ele só está observando de longe o sofrimento do Mestre. E para finalizar, Satanás, ele quis lançar uma última cartada sobre aquele momento. E Satanás, ele sempre tentou desviar Jesus Cristo da cruz do Calvário. O nosso adversário, ele tentou desviar Jesus do foco, da vontade de Deus, do Pai eterno. Ele não queria que Jesus levasse a cruz. Ele não queria que Jesus levasse aquela cruz, aquela espada para ser cravada no crânio. Glória a Deus. O povo, ele gritou para Jesus salvasse a si mesmo. O povo, ele queria que Jesus, ele impressionasse descendo da cruz. Os principais sacerdotes, os principais escribas disseram-lhe: desça agora da cruz, ó Cristo, ó Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Observe que zombaria, que situação. Mas Jesus, ele não falou. Glória a Deus. Observe, meus irmãos, se Jesus, ele salvasse a si mesmo, eu e você não estaria agora, nesse momento aqui com vida. Glória a Deus. Se Jesus, ele salvasse a si mesmo, não cumprindo a vontade do Pai, eu e você não estava aqui ouvindo as palavras de Deus. Jesus nos deu uma chance de vida eterna. Porque é claro que ele poderia salvar-se a si mesmo.
Mas ele não quis, ele quis salvar a nós. Glória a Deus. Se ele descesse daquela cruz, nós não poderíamos ter esperança de subir aos céus. Esperança de vida eterna. Glória a Deus. Que Deus nos ajude e que possamos levar a nossa cruz. Reflita na sua cruz como é que está a sua vida, a sua caminhada, levando a cruz de Cristo. Glória a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e que nós possamos, em meio às dificuldades, carregar a nossa cruz. Olhar para o Mestre, o nosso Salvador. Glória a Deus. Fique na paz do Senhor, meu irmão. Que Jesus te ajude a carregar a sua cruz. Se está pesada, se está causando dores em você, se está causando até fraquezas, então somente se esforce e tenha bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo e ele diz que você também pode vencer o mundo. Carregue a cruz, não desista de Jesus. Jesus não desistiu de você. Amém? Que Deus ajude. Até outro dia, se assim o nosso Salvador nos permitir. Fique na paz de Deus.